Fala galera! O filme que eu vou abordar neste programa, infelizmente, não é ficção. O Holocausto Brasileiro é um documentário chocante, e bota chocante nisso, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, o maior hospício que o Brasil já teve, lugar onde os internos eram submetidos a muitos maus tratos. Passavam frio, passavam fome, tinham sede e viviam em péssimas condições de higiene. Em alguns casos, chegavam a se alimentar de ratos e baratas. Isso quando não comiam as próprias fezes. Não foi à toa que o hospital ficou conhecido como sucursal do inferno. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. O Holocausto Brasileiro é um doc de 2016 que adapta para as telas o livro homônimo, o premiado livro homônimo da Daniela Arbex, publicado pela primeira vez no Brasil em 2013. A Daniela também é co-diretora do longa-metragem ao lado do Armando Mendes. Eu não cheguei a ler o livro, mas pretendo. Imagino que ele seja ainda mais forte que o documentário. Assistir ao longa foi uma experiência dolorosa. Por 2 vezes precisei dar pausa para respirar fundo e continuar. Imagino que a leitura vai exigir ainda mais do meu psicológico. Vocês, inscritos do canal, que curtem essa playlist, vivem me perguntando que tipo de filme me incomoda, me tira do eixo. Pois então, é esse tipo aqui, ó, onde a realidade consegue ser pior, muito pior que a ficção. O título Holocausto Brasileiro, que faz referência ao genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, não é exagero. Através de entrevistas com ex-funcionários e ex-pacientes, a obra conta a história tenebrosa do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, onde, ao longo de 50 anos, milhares de internos foram vítimas de atrocidades e definharam até a morte. Inaugurado em 1903, o Hospital Colônia foi criado inicialmente com o propósito de tratar pacientes com tuberculose, o que explica sua localização afastada da cidade, em cima de uma montanha, na Serra da Mantiqueira. Naquela época, acreditava-se que o clima frio era propício para a cura da doença. Pouco tempo depois, ele virou uma instituição psiquiátrica. O hospital tinha capacidade para 200 leitos, mas atingiu a marca de 5.000 pacientes em 1961, tornando-se o maior hospício do Brasil. O lugar começou a inchar na década de 1930 e foi piorando ao longo dos anos, sobretudo no período da ditadura. Para lá não eram enviados apenas pacientes com problemas psiquiátricos, não! Indigentes, alcoólatras, mães solteiras, homossexuais, desafetos políticos, andarilhos que apareciam em Barbacena sem documentos. Muita gente foi encaminhada para o Colônia. 70% dos internos não sofriam de doença mental. O hospital era, na verdade, um depósito de gente. Gente que não atendia, não se enquadrava nas normativas da época e era considerada lixo humano. Muitas pessoas foram colocadas lá pela própria família, parentes que tinham algum tipo de deficiência física ou síndrome genética. Sem qualquer critério para internação, estes párias chegavam a Barbacena de trem, num esquema muito parecido pelo qual passaram os judeus durante a Segunda Guerra, ao serem levados para os campos de concentração. E as semelhanças não param por aí. Quando essas pessoas chegavam ao hospício, eram separadas por sexo, idade e características físicas. Eram obrigadas a entregar seus pertences, inclusive roupas e sapatos. Os documentos eram confiscados e quem não possuía nenhum tipo de identificação era rebatizado pelos funcionários. Após essa triagem, eram encaminhados para pavilhões específicos, principalmente aqueles que tinham força física, capacidade para trabalhar.
porque era corriqueiro levar os internos para fazer serviços braçais fora do hospital. Faxinas, jardinagem, construções, consertos de casa e por aí vai. Sem remuneração, evidentemente, o trabalho escravo era chamado de terapia ocupacional. Quando a instituição começou a passar por problemas de superlotação, as camas foram substituídas por capim seco espalhados no chão de cimento. Isso mesmo que você ouviu, os internos dormiam sobre a forragem feito bicho, dividindo o espaço com ratos e baratas. Durante o inverno, quando o frio se intensificava, na tentativa de se aquecer, eles dormiam amontoados, uns sobre os outros, e era muito comum quem ficava por baixo morrer sufocado. Mesmo assim, o poder público considerou as camas de capim seco uma alternativa bem-sucedida, chegando ao ponto de recomendá-la para outros hospitais de Minas Gerais em 1959. Na década de 1970, o manicômio estava socado. Havia poucos médicos para atender tanta gente. A média era um psiquiatra para cada 400 pacientes. A falta de infraestrutura era absurda. O Colônia não dispunha nem mesmo de um sistema de água tratada e um suprimento de alimentos que atendesse, que desse conta do alto número de pacientes. O esgoto a céu aberto que atravessava os pavilhões era a principal fonte de água do hospital. Pacientes costumavam transitar nus pelo pátio e alguns chegaram ao ponto de beber urina e comer as próprias fezes para não morrer de fome. Os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Bastava o sujeito apresentar sinais de rebeldia, de resistência, para receber cargas elétricas ministradas por contratados sem qualquer treinamento. Muitos morreram durante essas sessões e outros ficaram sequelados. Em 1976, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil da cidade de Oliveira foi desativado. E adivinhe para onde veio as tantas crianças que lá estavam? Para o Colônia, claro, onde passaram a conviver com os demais pacientes. Crianças com deficiências físicas ou paralisia cerebral. O tratamento que recebiam era idêntico ao dos adultos, a única diferença é que dormiam em berços ao invés de camas de capim. Havia outras crianças na instituição. Lembra que no início do vídeo eu disse que era como as famílias despejarem parentes lá dentro? Então, alguns pais desnaturados abandonaram seus filhos no manicômio. No documentário, há o depoimento de um ex-interno que passou por isso e é de partir o coração. Meu pai me internou em orar. Ninguém veio me visitar, nem aqui nem lá. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. No hospício também rolava abuso sexual e muitas crianças nasceram ali dentro. Após o parto, elas eram imediatamente doadas. Sem o contato com os filhos, algumas mulheres enlouqueceram. No auge da superlotação, o Colônia chegou a contabilizar 16 mortes por dia, provocadas por subnutrição, frio, diarreia, pneumonia, tortura e falta de atendimento médico. O cemitério próximo, onde os cadáveres eram enterrados em valas feitas indigentes, já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma solução para amenizar o problema. Mais de 1.800 cadáveres foram vendidos para 17 faculdades de medicina até o início dos anos 1980. Um comércio macabro que incluía a negociação de órgãos, olhos, fígado, coração, além de esqueletos. Depois que as universidades perderam o interesse na compra de corpos, o jeito foi dissolver os mortos em tonéis cheios de ácido. Isso no meio do pátio, na frente dos demais internos. Em diversas ocasiões, as barbáries que aconteciam naquele lugar foram denunciadas na imprensa nacional e internacional. As matérias faziam barulho, provocavam indignação, porém, depois de um tempo, tudo continuava da mesma maneira. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial em seu país, esteve no Brasil e, após visitar o Colônia, desabafou para a imprensa. Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo eu presenciei uma tragédia como essa. O depoimento de Basaglia, somado ao parecer de renomados psiquiatras brasileiros, contribuiu para a desativação do Hospital Colônia de Barbacena. Os pouquíssimos sobreviventes foram encaminhados para abrigos, casas de repouso e residências terapêuticas. Eu fico imaginando o cheiro horrível que aquele local devia ter. Em 2005, eu tive a oportunidade de viajar até a Europa
Europa e fui conhecer Auschwitz, na Polônia. Atualmente, o campo de concentração está limpo, organizado, foi transformado em um ponto turístico. E mesmo assim, quando eu cheguei lá, senti um odor diferente e desagradável. Isso sem falar da energia do ambiente que era carregada. Da estação de trem, que foi onde eu desembarquei, até o campo, à medida que você vai se aproximando, você consegue perceber que o ar está mudando, está ficando mais pesado. No final da década de 1970, o diretor Elvésio Raton recebeu autorização para gravar seu documentário Em Nome da Razão dentro do Hospital Colônia. E em seu depoimento para Daniela Arbex, contando como foi essa experiência, o cineasta ressalta exatamente isso, a questão do cheiro, que era muito específico, um odor forte de suor, de fezes, misturado com medo e sofrimento. Desde 2019, quando eu falei sobre Bicho de Sete Cabeças neste quadro, que eu queria trazer o Holocausto brasileiro para o canal. Acho importante a gente, como indivíduo, como cidadão, conhecer a história da nossa nação. Aqui no Brasil, é muito comum a gente se sensibilizar com os dramas, com as tragédias que acontecem no exterior e não fazer ideia do que ocorreu e ainda ocorre em nosso quintal. O Holocausto brasileiro está disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Faça uma busca que você encontra. Em Nome da Razão, o doc do Elvésio Raton, gravado dentro do Colônia em 1979, também está disponível na íntegra. Assista aos dois. Por mais indigesta que seja essa experiência, ela é importante, promove reflexões. Vale a pena conhecer esse episódio vergonhoso da nossa história, manchado de horror e sangue. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!